Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. E uma honra estar diante do nosso Deus, né? Se pensarmos, refletirmos quem somos, por natureza, é um privilégio imenso estar na presença de um Deus tão grande, tão poderoso, santo, como Ele é. Nós não somos dignos, nem merecemos sequer estar aqui na presença dele. Mas Ele é misericordioso, nos convidou a essa mesa tão farta, que é a mesa do Senhor. E hoje nós estamos com um probleminha técnico, mas eu tenho certeza que isso não vai impedir, nos vai impedir de... Eu mandei no grupo aí, quem quiser acompanhar as letras aí lá no WhatsApp, tá? Mas as canções são canções bem conhecidas, né? Depende da pessoa. Depende da habilidade. E o primeiro louvor que nós vamos cantar fala sobre entrega, né? Salmo 133. Entregar. 37, isso. 73 é. 37. Obrigado. E é muito difícil para nós, seres humanos, entregar o nosso caminho para o Senhor, porque a nossa tendência natural é querer ter o domínio das coisas, né? Desde a idade mais tenra, né? O Antônio, para ele confiar que ele tem que obedecer e fazer as coisas, a gente tem que explicar, tem que mostrar, tem que quase que cercar ele de argumentos para ele entender que ele precisa depender da gente na maior parte das coisas. E que nós possamos estar entregando o nosso caminho para o Senhor, não visando aquilo que nós teremos em troca apenas, mas porque nós reconhecemos quem é Deus, qual que é a posição que Ele tem nas nossas vidas, e que nós possamos colocar diante dele o nosso caminho. O Salmo 37 vai dizer que o mais Ele fará. Então, a gente precisar, Ele se entregará. Amém? Então, aqueles que conhecem podem cantar, é fácil, a gente vai repetir algumas vezes. Aqueles que não conhecem vão aprender agora e vão poder cantar a partir da segunda vez. Entregue teu caminho, Senhor. Entregue teu caminho, Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entregue teu caminho, Senhor. Entregue teu caminho, Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Para sobressair do
sol do meio-dia. Esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus que nós contemplamos nesta noite. E nós vamos nesse momento declarar o famoso daquilo que o Senhor deseja, Pai, que nós façamos, que nós encontramos. Nós, nesse momento, colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos enche, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Deus, que a Tua presença, através do Teu Espírito, esteja no nosso meio, ó Pai, enquanto entoamos essa última canção, esse último louvor. Que o Senhor venha tocar corações, ó Deus, que o Senhor venha falar a cada um de nós aqui nesse noite. Em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegrias de
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Nós colocamos, Senhor, te entregamos a nossa vida nesta noite, Pai. E nós confiamos no teu infinito amor. Nós te engrandecemos, Senhor, porque não há outro Deus digno de louvor. Não há ninguém, nem no céu, nem na terra, ó Pai, que se compare ao Senhor. Tu és o único santo, tu és o único digno. E nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Nós te engrandecemos e te pedimos, venha, Deus, vem com a tua palavra, vem com a luz que o Senhor enviou ao mundo, ó Pai, com o teu Filho. Ele possa nesta noite, ó Deus, trazer divisão, trazer discernimento, trazer convencimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, nós te pedimos que o Senhor prepare a terra, ó Pai, para receber essa semente, que ela venha frutificar, ó Deus, que ela venha trazer transformação, ó Pai, porque não há sentido, ó Deus, em estudar a tua palavra e ouvir a tua palavra e não haver mudança, ó Pai. Nós cremos que a tua palavra ela é eficaz, ela é viva e ela transforma os corações. Nós venhamos nos desarmar, ó Pai, deixar que o Senhor venha falar conosco nesta noite, sem emocionalismo, sem sentimentalismo, mas que haja transformação de vida. Usa o teu servo, nosso irmão Domênico, Pai, para compartilhar conosco, os irmãos também que irão compartilhar a palavra. O teu Espírito Santo possa falar de forma especial, Senhor, específica, com cada um de nós. Nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui diante da tua presença, em torno do teu Filho, em torno da tua palavra, Senhor. Que nosso coração esteja quebrantado e diante, Senhor, de Ti, que os nossos pensamentos estejam aqui agora, que nós possamos, Senhor, deixar de lado tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que chama a nossa atenção no mundo lá fora, mas que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração voltados para aquilo que o Senhor tem para realizar no nosso meio hoje. É o que eu peço, em nome de Jesus, clamo pelo Espírito Santo do nosso mundo. Os menores vão com a Gabi, né? São bonitos. Mário pode me ajudar? Berlim é uma cidade bem barulhenta. Bom, a gente está estudando o capítulo 8 de João. Na semana retrasada
Jonathan. Isaac abordou o início do capítulo, né? Aquela passagem ali daquela mulher que foi levada pelos judeus ali na presença de Jesus. E hoje nós, na última sexta-feira, nós tivemos como tema a continuidade desse capítulo. E não sei se no ideal dos lares os irmãos tiveram a oportunidade de apreciar a continuidade aqui, mas lá em casa, e hoje na verdade, eu queria utilizar um pouco, a gente teve esse período de reflexão sobre esse próximo verso aqui, que é o início da continuidade desse capítulo, que é o verso 12. E eu lembro que o Isaac tinha falado isso, e tem falado, nas nossas Bíblias, vocês veem que há uma marcação com relação a esses primeiros versos do capítulo 8, onde tem um relato desse episódio aqui, né, de Jesus com os judeus ali, e a mulher que vivia em adultério. E essa passagem, ela é, de uma certa forma, né, ela é encontrada nas cópias mais antigas, então, e aí o que a gente entende, Deus permitiu, né, na sua soberania, que ela estivesse até hoje aqui conosco, mas o fato é que no momento onde ela aparece aqui, ela pode, eu não vejo dessa forma, mas ela pode cortar um pouco esse momento seguinte aqui, que é esse diálogo que vai acontecer a partir dessa fala de Jesus aqui com a sua luz do mundo. Então, até o final do capítulo, ele está ali ainda no templo, debatendo ali com os fariseus. E eu quero trazer para os irmãos aqui que esse momento aqui, ele é muito provavelmente uma continuidade do capítulo 7. Essa passagem aqui com a mulher pode ter acontecido ali também, mas o momento seguinte, tudo indica aqui, pelo diálogo, pelo que Jesus vai falar, é uma continuidade do capítulo 7. E aí eu quero trazer a memória dos irmãos do que está acontecendo ali no capítulo 7 de João, né, que é a festa dos tabernáculos. A gente estudou bastante nisso, né? E é um pouco disso, eu vou falar um pouco disso hoje. Mas antes eu quero fazer uma ressalva que acho que é importante para todos nós hoje aqui. Então, e também é um pouco do motivo pelo qual eu quis hoje só falar do verso 12, só do verso 12. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai fazer isso hoje, a gente tenta buscar o contexto e buscar o que está acontecendo ali para discernir do Senhor. Isso tudo é muito bom e isso é tudo muito importante para a nossa vida. Mas nós precisamos ter em mente que o que é mais valioso para a nossa vida é buscar um relacionamento com Cristo. Nesse estudo, nesse trabalho, não há propósito em estudar a palavra, em estudar o contexto, se o nosso objetivo não é estar mais relacionado com o nosso Deus. Porque senão vai virar uma ciência como outra qualquer. Em algum momento eu vou saber bastante de Bíblia, mas esse conhecimento não vai, como o Isaac bem falou, não vai mudar a vida, não vai transformar a vida. E hoje eu peguei esse verso aqui, porque eu entendo nos momentos em que Jesus declara, e ele vai declarar no Evangelho de João aqui 7 vezes, e a gente até pode considerar 8 vezes, mas em 7 oportunidades muito claras, Jesus vai dizer: eu sou alguma coisa. E quando Jesus faz isso, e vocês vão ver que nesse capítulo aqui, os judeus entendem essa fala muito mais do que nós entendemos, porque os judeus vão falar de testemunho. Vão falar assim: você está testemunhando a seu favor. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu sou algo. Ele está dizendo isso dele próprio. E os judeus têm um peso muito grande. E para a gente também deveria ter. Não necessariamente na perspectiva do judeu, na perspectiva do testemunho, porque o judeu vai trazer, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, a forma de pensamento do Oriente,
Oriente, né? A questão de judeu e a forma de pensamento do Ocidente, uma forma que tem mais nos livros. Mas o judeu ele é muito na palavra, né? E a palavra diz para ele que a testemunha é válida quando dois ali estão presentes. Né? E Jesus até vai dizer, olha, eu testemunho sim, e o Pai testemunha comigo. Mas para a gente deveria ser importante, porque é o nosso Deus falando, ou nos dando um indicativo ou uma informação de quem Ele é. E quando ele fala lá no capítulo 7, a primeira vez que ele fala eu sou o pão da vida. Nós trabalhamos muito esse texto e entendemos que Jesus estava dizendo ali que, olha, eu sou o alimento diário, eu sou o relacionamento diário, e se vocês não me buscarem, a vida de vocês nunca será uma vida plena. A vida só existe, faz sentido, nesse relacionamento com Ele. Jesus vai dizer, vocês precisam comer desse pão, no sentido de vocês precisam ingerir, vocês precisam fazer parte de mim. E me deixar fazer parte de você, dessa simbiose, né? A gente falou muito do alimento sendo absorvido pelo nosso corpo e essa absorção gerando, né? Essa transformação. E aqui ele vai falar que ele é a luz do mundo. Então hoje a gente vai explorar o que o nosso Deus quer dizer com isso. Mas eu quero trazer, de qualquer forma, o contexto, porque é importante também a gente estudar a palavra nos seus contextos, porque eles nos ajudam, e é esse o ponto, eles nos ajudam a entender não só como o nosso Deus é e o que Ele está propondo para a gente, mas eles nos ajudam a entender como nós somos. Porque quando a gente olha para esses homens aqui, no capítulo, a gente tende a olhar para eles e falar, poxa, mas por que eles reagiram assim? Como é que eles reagiram assim? E a gente se coloca numa posição de superioridade, porque achamos que conhecemos o Senhor, e a gente diz, mas a gente agiria diferente. E eu vou mostrar para vocês que hoje ainda no mundo, as pessoas reagem da mesma forma que esses homens reagiram. Da mesma forma. Ou seja, com a mesma rebeldia. Mas muda, muitas vezes, as argumentações, mudam a forma de argumentar, mas elas continuam reagindo assim. Então a gente vai entender um pouco isso hoje, falando do estudo. O primeiro contexto que eu quero dar tem a ver com... Vamos primeiro ler essa frase aqui, todo mundo lá no verso 12, né? Nesse verso. Na minha versão diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa fala que Jesus teve ali no meio do povo, estava ensinando. Se a gente pega do capítulo 7 em diante, ele está ali no templo, a gente vai ver que aqui mesmo adiante, né? João deixa isso claro para a gente no verso 20, né? Que Jesus estava numa área, que a gente vai falar um pouco dela, numa área onde era a área do ofertório ali, uma área até que é chamada de... É o gasofilácio, ele estava próximo do gasofilácio, mas é como se fosse uma área das mulheres ali, a gente vai entender onde as luzes, as luminárias do templo ficavam e eram mais visíveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele estava ali no templo ensinando. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é essa fala de Jesus no que tange à luz do mundo. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. A gente vai explorar muito isso, mas eu quero trazer para vocês aqui, a gente vai ler alguns textos, o que estaria, né, na mente daqueles homens no momento em que eles ouvem Jesus falar isso. Né? O que a luz representa, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, o que a luz representa no contexto daqueles homens. Importante a gente fazer esse exercício, porque se a gente fala na nossa linguagem hoje, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, só para a gente entender. Fala assim, o Gabriel é o Messi do futebol. Tá? Embora ele não seja o Messi, a pessoa, mas vocês entendem o que eu estou falando quando eu estou dizendo que ele é o Messi do futebol. Vocês vão associar o quê? O cara é um craque, o cara é um gênio, ele é muita coisa. Não vai ter esse entendimento por conta do que tem no contexto também de vocês? Não é diferente ali para os judeus. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, olha o que vem na cabeça dos judeus. Vamos ler lá no Salmo. Agora eu vou pedir para os irmãos aí, sejam rapidinhos aí. Vamos abrir para a gente aí no Salmo 84, 11.
Eu quero que o outro abra no Salmo 98. Eu quero que o outro abra no Daniel 2, 22. E um outro irmão abra em Abacuque 3, 3, 4. Então, vamos lá. Salmo 84, verso 11. Salmo 90, verso 8. Daniel 2, 22. E Abacuque 3, 34. Enquanto os irmãos vão abrindo, esses textos aqui eu peguei para que a gente veja a simbologia que a luz tem com relação a Deus. Luz e Deus. Eu falo luz, esses judeus, esses homens têm em mente a presença de Deus. Vamos ler aí quem abriu primeiro o Salmo 84, 11. Quem abriu e achou, lê, pode ler. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Repara que aí a palavra sol, né? Sol que representa essa luz, né? Sol não é escuridão. Deus é o sol, Deus é essa luz. Lembra que quando Deus aparece para Moisés a primeira vez, né? Onde é que Deus aparece? Num arbusto em chamas, né? Lembra quando Deus tira o povo do Egito e vai guiando o povo pelo deserto? Durante a noite, o que vai guiando na frente? Como é que Deus se apresenta guiando? Uma coluna de fogo. Tá? Quem abriu lá no Salmo 98, lê pra gente? Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados eternos à luz da tua presença. A luz da presença do Senhor. Daniel 2, 22. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Com ele mora a luz. Abacuque 3, 34. 3:34. Perdão, 3, 4. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu o céu e seu louvor encheu a terra. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Repare aqui de novo a associação à luz do sol, ou sol também como luz. Então, na cabeça desses homens, havia uma simbologia da luz em relação à presença de Deus. Mas não só isso. A luz tem várias outras simbologias. Por exemplo, até uma simbologia que nós conhecemos muito com relação à palavra de Deus. E eu quase tenho certeza que vocês conhecem esse verso de cor, né? Está lá em Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó, luz para os meus caminhos. Agora, além de a luz fazer referência muitas vezes a Deus, muitas vezes a palavra, a luz também ela traz outros significados, outros conceitos que a gente vai ver. A luz ela tem simbologia do conhecimento, da sabedoria, da salvação. A gente vai cantar um louvor hoje: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Esse é o Salmo 87, o início do Salmo 87. Mas o que vai mais chamar a atenção desses judeus, no momento em que eles escutam Jesus falando: Eu sou a luz do mundo, é a referência de luz com o Messias. O Messias sendo a luz que viria. Vamos ler agora, eu vou ler para os irmãos. Na verdade, eu vou pedir um irmão para mim abrir lá em Isaías 9, para ler o verso 1 e 2. Mas eu vou ler um contexto para os irmãos que está no verso 19, do capítulo 8 de Isaías. Diz assim, Isaías 8, versos 19 a 22. Quando disserem a vocês, isso é Deus falando para o profeta, né? Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor de vivos, respondam: a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz.
Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Isso aqui, Deus está falando através do profeta Isaías, né? Exortando aos homens que se desviam da luz e que buscam, aqui nesse caso aqui, que buscam em médiuns, que buscam em outros deuses, em deuses falsos, né? Que buscam a revelação, a verdade, os caminhos. Esses são aqueles que vivem em trevas, né? E o texto deixa bem claro aqui: estes jamais verão a luz, estes jamais reconhecerão a luz. E aí, lá no verso do capítulo 9, Deus agora, o capítulo 9 inteiro, na verdade, se vocês lerem, é uma promessa revelada ali a Isaías com relação à vida do Messias. E nessa promessa, o verso 1 e 2 diz o que pra gente? Leia. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha que interessante, né? Olha que lindo. Isaías olhando, né, numa revelação lá para o futuro, vendo Jesus. E esse texto é tão impactante porque ele fala da luz para os gentios, né? Olha que interessante. Aqueles que viviam em trevas. Isaías também, muitas das referências que eu tenho estão em Isaías, mas a gente tem vários outros livros. Isaías vai falar muito também do servo do Senhor. Vocês conhecem muito, né? O Isaías 52, 53, o servo que sofre, né? Ali numa clara alusão a Cristo e a sua cruz. Mas essa não é a única referência ao servo do Senhor. Aliás, no capítulo 40, 41 em diante, Isaías vai fazer várias referências a esse servo, né? Numa referência ao ministério, à vida de Cristo, a tudo aquilo que o servo do Senhor, enviado pelo Senhor, ele passaria, ele faria, né? E olha que interessante a gente ver aqui, ó, os versos 1 em diante. Eu vou ler agora para vocês. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, ou a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passarão, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vos faço a ouvir. Olha que interessante, antes que venha a luz, né? Quem é a luz? Cristo. Então, Deus está anunciando a Isaías que ele faria no tempo futuro, e Cristo, o servo dele, seria essa luz. De novo aqui o texto fala, né? Fala de luz para os gentios. A luz para os gentios. Então, eu quero que os irmãos tenham em mente essa primeira coisa. Na cabeça dos judeus, quando Jesus fala, eu sou a luz, tem, na verdade, duas coisas muito difíceis para os judeus ouvirem nessa fala. A primeira delas é a própria fala eu sou. Tá? Quem é que usa essa expressão eu sou? O próprio Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, tá? Moisés lá em Êxodo 33, pede para ver o Senhor. O Senhor fala o quê?
aos seus olhos, você não pode ver agora. Depois ele se apresenta dizendo: eu sou, eu sou. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, e Moisés fala com ele logo lá no início, né? Quem eu vou dizer para os hebreus que tu és? Você vai falar: eu sou, eu sou. Então, eu sou, esse chamado tetragrama, era conhecido pelos judeus. Quando Jesus fala esse eu sou, isso já traz no judeu esse pensamento tipo: ele está falando que ele é Deus? Isso é um absurdo. Tá? Mas outro absurdo é quando ele fala que a luz, que na cabeça do judeu, mas a luz é Deus, é a presença de Deus, a luz é o Messias, ele agora está dizendo que ele é o Messias. Então, o judeu aqui já fica com um pensamento, ele fica numa situação aqui de: eu preciso entender esse cara, e aí a rebeldia começa. Para a gente, talvez, isso não faça muito sentido ainda, porque a gente não tem essas memórias. Como eu falei, se a gente falar de Messi agora, aqueles homens não saberiam o que é Messi, a gente tem. A gente não tem essa visão que eles tinham. Mas outra coisa que está em andamento aqui também é a própria festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, a gente estudou isso, é uma festa que lá em Levíticos, né, é instituída por Deus. Eu vou rapidamente dar um vídeo sumário, a gente falou sobre isso, mas todos os israelitas, né, eram comandados por Deus, ordenados por Deus para 3 vezes ao ano irem para essas festas, né? E a festa dos tabernáculos, eles todos viviam em cabanas, chamada de festa das cabanas, e você tinha todo um cerimonial durante 8 dias, né? Onde o primeiro dia era um dia muito importante, que era a abertura, mas o 8º dia era o dia mais importante. Assim diz a gente a palavra, estudamos sobre isso. E no capítulo passado, nós lembramos que no 8º dia, uma das cerimônias dentro desse 8º dia era a cerimônia das águas, né? Onde lá do Poço Siloé, aqueles servos do templo, né, pegavam ali as águas ali e faziam ali a espécie de limpeza de escadaria, aquela água simbolizava a purificação. E aí Jesus vai falar, né, eu sou a água da vida ali também, né, vai falar desses homens vão ficar chocados com essa fala. Só que o cerimonial ele não acaba ali. A continuidade cerimonial é uma continuidade que vai dar numa outra pequena cerimônia dentro dessa festa dos tabernáculos. E essa informação que eu estou dando, a gente descobre ela através da própria história judaica, né? Que é a cerimônia das luzes, do acender das luzes. Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus têm até hoje, né? Na época de, se não me engano, é no período de dezembro que eles fazem isso, acho que é o Hanukkah. Não sei quem conhece bastante ainda, mas é um cerimonial do acender das luzes, daquele candelabro que tem um significado para eles, né? Um candelabro tem 9. A menorá. É conhecido que nesse cerimonial dos tabernáculos, esse fosse o último evento, né? O evento do acender das luzes. E lá no verso 20 de João, a gente sabe que Jesus estava no templo e ele estava aqui, ó, Jesus, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. E aqui nesse lugar onde se colocavam as ofertas, é conhecido, né, que esse era também um lugar que era chamado de o Pátio das Mulheres. Né? E também é conhecido que nesse lugar, onde era o lugar onde se colocavam as ofertas, e era o Pátio das Mulheres, era onde você tinha esses candelabros enormes, que eram acesos, né, no cerimonial de acender. E conta a história aqui, eu peguei algumas informações aqui de um site judaico, depois até mando para os irmãos que conta a história dessas festas, tradição, né, muita tradição judaica ali. Essas lâmpadas, elas eram tão fortes e altas e colocadas de uma disposição que toda a cidade ali via aquela luz. Tá? E aí você pode imaginar, né, assim, naquela época, né, todo mundo vivendo em cabana ali no deserto, né, todo mundo, não no deserto, mas imagina, tudo na rua, não tinha a própria luz das cabanas. A única luz que se tinha era essa luz que era acendida ali. Então, é como se tivesse um acampamento ali,
E a luz para os homens vinha de onde? Vinha dali. Então, qual era a luz do mundo ali? A luz do mundo. Eram essas luzes. Luzes produzidas pelo próprio homem. Aliás, tem outro dado muito interessante que é um dado muito triste de ver, né? E nessa tradição, conta inclusive que essa luz ela era acendida por algo que era carregado nas vestes dos fariseus. Ou seja, assim, é como se o fariseu tinha o poder para acender essas luzes, para dar essas luzes. Então, presta atenção no contexto que eu estou dando para vocês. Né? O homem, né? E aí os religiosos, né? Dando luz ao povo, e a luz do mundo, né? Ali no meio do povo, ali, dada pelos homens. Numa festa que era para ser um memorial para lembrar de quem? De Deus. Eu tenho algumas outras informações aqui, né? Então mas eu acho que a gente não precisa. Eu não preciso de uma forma. Eu não preciso botar mais emoção sobre isso para mostrar o quanto estava em jogo ali, o quanto aqueles homens, dentro da sua própria visão de mundo ali, estavam de fato, tirando toda a lembrança de Deus, do Deus que nos dá a luz, do Deus que nos guia, né? E colocando tudo aquilo no homem, né? Tudo aquilo era produto, virou um produto do homem, né? Os homens se alegrando com aquilo. E é nesse contexto, né, provavelmente, no momento em que as luzes estão sendo acesas, ou depois dessas luzes serem acesas, que os homens estão ali com aquela expressão de olha que grandeza, né? Sendo enganados, que Jesus se levanta e fala: eu sou a luz do mundo. Só que ele não para aí, né? Porque Jesus vai falar que eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E naquele momento ali, esses homens todos, né? Aquela multidão de pessoas ali, estão seguindo a quem? Estão seguindo Jesus. Naquele momento ali, eles estão no estado de graça em relação a todo o ritual religioso. Eles estão ali com uma visão de mundo completamente distante de Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês estão em trevas, vocês andam em trevas. Então esse é o contexto. E aí, eu quero trazer uma outra coisa agora para a gente. Eu vou falar da luz, mas outra coisa que é importante de entender. Quando você pega a continuidade desse texto, o judeu quando Jesus fala isso, o judeu vai falar para ele: olha, você não tem autoridade para testemunhar de si próprio, né? Porque, e aí vai questionar várias coisas, vai questionar quem é Jesus, quem é o Pai de Jesus, e no final do capítulo vocês vão ver que eles vão falar que Jesus está endemoniado, e no final do capítulo eles vão pegar até pedra para apedrejá-los, porque Jesus vai afirmar, né? Jesus vai trazer Abraão, e vai dizer para Abraão, vai dizer para eles: olha, Abraão se alegrou quando viu a minha glória. E esses homens vão falar: quando você não tem nem 50 anos e viu Abraão, e aí Jesus vai falar: mas antes de Abraão ser, eu sou. Aí ele vai de novo dizer: eu sou Deus. E vai. Mas só para circular o próximo, você está falando da luz, eu citei exemplo atrás, e Jesus vem e se coloca como sendo a luz, e lá em Apocalipse diz assim: então já não haverá. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos. Amém. Amém. Eu não peguei, Isaac, algumas outras referências, tem muitas, né? Mas eu não peguei propositalmente referências do Novo Testamento, porque eu queria mostrar aos irmãos o que os judeus tinham como contexto. Tá? As referências do Novo Testamento, e tem muitas, elas são para nós hoje. Tá? Foram testemunhadas para nós. É o que o João fala: essas coisas foram escritas para que vocês creiam e nelas tenham vida.
Mas os judeus não tinham essas informações. Mas o meu ponto é que, mesmo eles não tendo o que nos foi revelado no Novo Testamento, eles já tinham, tá? O que foi revelado no Velho Testamento. E o que foi revelado no Velho Testamento é a mesma coisa que nos foi revelado no Apocalipse, em João. João, 1 João, tem vários textos aqui, não sei se você citar alguns, mas com referências à luz, né? Referência que 1 João vai dizer o quê? Deus é luz, e quem diz que anda na luz, quem diz que está nele, não anda em trevas, né? Então Deus há luz e nele não há treva. Então, tem várias referências do Novo Testamento também, mas bom você lembrar. Mas o que eu quero trazer aqui agora, todo ponto que eu estou fazendo aqui é para mostrar para os irmãos, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como esses judeus recebem isso para mostrar para os irmãos e justificar o que vai acontecer nesse capítulo aqui. O que vai acontecer nesse capítulo aqui, esses irmãos, esses judeus, eles não vão aceitar essa fala de Jesus e vão rebater, como eu falei, por conta do testemunho, depois por conta de algumas coisas que eu dizer, mas independente disso, eles não vão aceitar essa fala. Agora eu quero mostrar para os irmãos que não são só os judeus que têm esse problema. Porque lembra, a gente leu lá em Isaías, a gente leu em algumas referências aqui a luz, que a luz também era para quem? Para os gentios, né? Ou seja, Jesus também veio com luz para os gentios, para nós aqui. E quando a gente escuta o gentio, eu quero trazer para os irmãos a diferença de pensamento entre o pensamento judaico e o pensamento grego, ou o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Como o judeu recebe algumas coisas e como nós recebemos algumas coisas. Porque isso também é muito importante. E isso que eu falei no início, essa argumentação que esses homens vão ter aqui com Jesus, elas parecem estranhas para a gente, porque eles vão falar de testemunho. Repara que eles vão falar acerca da lei. Os judeus vão rebater Jesus o tempo inteiro acerca da lei, acerca daquilo que eles têm como verdade. Mas não é assim conosco. Talvez a gente não fosse fazer referência à lei, mas a gente cai num problema semelhante de rebeldia, vou mostrar por trás, e a gente vai fazer argumentações diferentes. Quando eu estava nesse estudo lá em casa, eu lembro que o Rafael fez uma pergunta, e é muito comum nossa, né? Eu trouxe aqui uma exposição que é a seguinte: a gente olha para o mundo hoje, você olha para o mundo hoje, e a gente pode falar de uma certa forma, até mesmo não tendo a revelação do nosso Senhor, as pessoas no mundo que não conhecem o Senhor, têm essa mesma observação em relação ao mundo. O mundo vive em trevas. Não é? A gente vê guerra, dificuldades, né? Mortes, olha as páginas dos principais jornais do mundo, o que você vê em quantidade, em escala, é produto de trevas, é produto de destruição. A sociedade tem se destruído. Tá? E aí você faz a pergunta, uma pergunta simples: será que o mundo não precisa de luz? Aí, uma das primeiras impressões, ou o primeiro entendimento que vem com relação à precisa de luz mas de que luz você está falando? Porque o mundo tem a ciência, que é a luz. Então, na visão do gentio, na visão do mundo, de um modo geral, a luz é como se fosse mais alguma coisa, a parte do que já é o mundo. É como se o mundo andasse, né? A gente anda no mundo. Mas se eu tiver uma luz é melhor. Mas o mundo também anda sem luz. O pensamento grego, o nosso pensamento, ele é muito pensamento dualista, pensamento separatista, de realidades diferentes. Eu vivo no mundo e talvez um dia eu vou viver na eternidade. Tá? Eu vivo uma vida terrena e Deus tem uma vida proposta espiritual para mim. Essas coisas estão em planos diferentes. Tá? E o judeu não vive assim. A vida toda do judeu é baseada, o pensamento judeu é baseado numa única realidade. Tudo que ele vive é em função de Deus. Por isso que o judeu tem um único Deus, é um único caminho, tudo dentro dessa realidade. Então o que vai acontecer? Dois movimentos vão acontecer no nosso pensamento, vocês entenderem. Se de um lado
o judeu vai distorcer aquilo que é Deus para poder viver, o gentio vai colocar Deus numa outra esfera para viver aquilo que ele quer viver. Repara, os dois vão cair, vão fazer a mesma coisa por conta da maldade da carne, mas vão fazer de forma diferente. O judeu vai tentar fazer o quê? Não, a verdade de Deus não é essa. É por isso que o judeu vai ficar muito bravo com Jesus e vai falar: o teu testemunho não é válido, porque eu sirvo a Deus. Você não vai ter a continuidade do capítulo. Eles vão falar que nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Não, nós estamos certos. Você está errado, é mentiroso o que você está falando. Por isso que para o judeu, Jesus é um grande mentiroso. Porque ele precisa andar numa verdade. Ele precisa andar numa luz, só que ele corrompe essa luz para que dentro dessa luz ele faça aquilo que ele quer fazer. Por isso que Jesus vai bater muito forte nos judeus, mas vocês corrompem as coisas, transformam essas coisas para que vocês vivam na hipocrisia de vocês. Mas eles querem viver uma verdade. Para o judeu, a vida é uma coisa só. A vida em Deus, andar com a vida no mundo, a vida com Deus, essas coisas não se separam, não é uma coisa só. Mas para o ocidental, para nós, muitas vezes, e eu quero que os irmãos também comentem, pensem nisso, é como se a vida com Deus é uma coisa e a minha vida no mundo é outra. E em algum momento essas coisas até andam juntas. Mas em vários momentos da nossa vida, Deus está lá e eu estou aqui. Eu estava conversando com os irmãos do nosso estudo, né, recentemente, a gente falou uma coisa muito simples, a gente fala assim: poxa, a gente olha para a nossa vida, eu falei hoje sempre com Pedro, né? A gente olha para a nossa vida e fala assim: a vida está boa, graças a Deus está tudo bom. E a gente não se pergunta por que a nossa vida está boa. Repara que a definição da nossa vida boa aqui, que a gente fala aqui, ela está muito em nós, a gente não submete a Deus. Mas Deus, eu estou vivendo a vida, que é a vida que tu tem para mim, que é um pouco do pensamento judeu, né? Deus, eu estou andando nos teus caminhos em tudo que eu faço. A gente não faz esse pensamento, essa reflexão. Por quê? Está no nosso pensamento, que é um pensamento que separa. Né? A gente associa que a nossa vida é boa e Deus nos deu a capacidade dessa vida boa, e por isso a gente gera ela boa, sem submeter à vontade dele, sem perguntar a todo momento. E por isso que muitas vezes, quando a gente passa uma dificuldade, uma tribulação, a gente pergunta: Deus, mas o que está acontecendo comigo? Como se, poxa, eu não estou vivendo a vida que tu me deu. Então, eu estou querendo trazer isso para os irmãos aqui para mostrar a forma como o judeu encara isso. Repara, o judeu aqui não vai ser melhor que o gentio, nem o gentio melhor que o judeu. Os dois, eles vão ser rebeldes em relação à luz, a Cristo. Eu vou falar um pouco da luz agora, que é o tema para a gente hoje, só como é humano, não faz sentido. Eles vão ser rebeldes ambos, mas eles vão ser rebeldes de formas diferentes. Enquanto o judeu vai distorcer essa realidade e vai tentar andar nela, muito num legalismo próprio, numa religiosidade, o outro vai andar muito num liberalismo. Né? Deus está lá, eu estou aqui, logo posso fazer todas as coisas. Repara, por exemplo, dá uma lida nas cartas aos Coríntios, numa carta específica para os gentios ali. Né? Você vê como aqueles irmãos estão vivendo, indo, né, dessa vida muito do pensamento grego, como eles se deixam levar por várias filosofias, né? E você vê aqui nesse capítulo como é que é a fruição dos judeus, né? Vai levar em consideração o testemunho, vai levar em consideração ao povo, né? Abraão, vai falar da lei. Eles vão estar sempre presos a essa visão de Deus, porque repara, é o pensamento deles, é uma coisa só. Tem muitas outras coisas interessantes aqui nesse pensamento, mas por hora é bobagem. Isso tudo foi só contexto, porque o que eu quero que a gente pegue hoje? Quando Jesus está falando que ele é a luz, e quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, para nós hoje, e eu fiz essa contextualização aqui falando do pensamento ocidental, como nós temos que enxergar isso? Como a gente tem que olhar para isso que Jesus está dizendo, gente? Que ele é a luz. Como é que eu tenho que enxergar isso? E a minha resposta para os irmãos, ela está lá em Colossenses. E é onde a gente vai
perder agora metade do tempo lendo, basicamente lendo, porque a palavra ela é autoexplicativa para a gente. Colossenses, capítulo 1, verso 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar. Isso aqui é Paulo orando pelos irmãos de Colosso, ou lembrando dos irmãos de Colosso, falando sobre os irmãos de Colosso. Ele fala que ele dá graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. No reino da luz. Pois ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O reino do seu Filho amado, o reino da luz. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui Paulo está dizendo, falando agora para os crentes, né, que nós fomos resgatados das trevas, o reino de Cristo, que é o reino da luz. E aí nós precisamos entender que rei é esse? Quem é Cristo aqui? Paulo vai lembrar esses irmãos de Colosso que são servos. Quem é Cristo? Quem é o rei desse reino da luz? E aí eu vou pedir um irmão que tem a voz mais aveludada para ler para a gente Colossenses 1, de 15 a 20. Este é a imagem de Deus invisível. Não que eu esteja achando que eu tenho. Não falei nada. Só que você é pegadíssimo. Não que eu seja. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros, que também outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Continua? Não, está ouvindo só. Irmãos, eu vou deixar aqui um ponto para a reflexão dos irmãos. Quando a gente lê o que a gente acabou de ler, há espaço para alguma outra coisa que não esteja compreendida aqui. Tem algum outro pensamento, alguma coisa que dentro do que nós lemos aqui não foi compreendido, não está aqui de uma forma muito matemática, né? Se existe um conjunto de todas as coisas possíveis, tem alguma coisa que ficou de fora do que está aqui? Existe? Não existe. Não existe. Quando a gente lê esse texto que nós acabamos de ler, de quem é o nosso Deus, a gente precisa olhar para isso e ver, não há vida fora dele. Não há caminho, não há nada, não há saúde, não há relacionamento, não há beleza, não há cor, não há nada fora dele. Porque se existisse alguma coisa fora dele, esse texto aqui não seria tão completo. E ele não seria o nosso Deus. Mas aqui, esse texto que nós lemos não dá margem para a gente viver em possibilidade nenhuma uma outra vida que não seja nele. Porque não existe. Não existe. E é essa verdade aqui, que tanto os judeus quanto os gentios, eles querem brigar, eles querem se rebelar. A gente tem lá em João capítulo 3, eu vou pedir para o
Regis, lê pra gente, deixa eu ver se eu peguei a referência aqui, Regis. Lembra pra gente lá João 3, Regis, 19 e 21? Quero mostrar para os irmãos que eu falei aqui, olha, não há um outro caminho de vida. Porque toda a capacidade de vida do homem está compreendida aqui em Cristo, em Jesus. Então a única possibilidade para o homem, que não é de vida, é uma possibilidade de morte, é de negar esse caminho, é de não escolher esse caminho. Ainda que ele conheça, é de não escolher. E lá em João 3,19, a gente vai ver o que a palavra nos diz em relação ao comportamento de nós homens. Pra gente ver. O julgamento é este, que veio a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, aqui tem a grande verdade da nossa humanidade. Uma humanidade que desde o princípio é rebelde, se rebela contra Deus. Mesmo sabendo nós que a luz é boa, que a luz é o único caminho, nós amamos mais as trevas. Os judeus, vocês vão ver que eu estou citando algum ponto dessa passagem, para que os irmãos leiam o capítulo 8 primeiro, que a gente vai voltar nele semana que vem, mas alguns desses judeus aqui, eles vão ficar tão impactados pela palavra de Deus que eles vão chegar a crer em Jesus. Se eu não me engano, lá no verso 30 e pouco, o texto vai dizer que alguns deles creram em Jesus. Com todo aquele contexto que eu dei para os irmãos, com toda aquela fala que batia forte na visão deles de Messias, alguns desses irmãos vão crer. Mas vocês vão ver que na sequência dessa caminhada, eles vão se abster, vão se afastar de novo. E aí a gente vai perceber que esse afastamento vai vir por escolha. Ou seja, mesmo vendo, mesmo enxergando, o único caminho é Cristo, eu escolho andar nas trevas. E ali está o veredito, né? Por que eu escolho? Aí é importante a gente ver por que a gente escolhe muitas vezes andar nas trevas. Porque Jesus deixa muito claro, né, nessa fala dele, eu sou a luz do mundo. E quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele está dizendo esse contexto que a gente viu aqui, quem ele é. Eu sou Jesus, eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a plenitude e o conhecimento, eu tenho a sabedoria e o conhecimento de todas as coisas em mim. Eu sou tudo isso. Mas quando vocês não escolhem andar em mim, é porque vocês querem fazer as coisas do jeito de vocês. Então vocês escolhem não me servir. Vocês se rebelam, vocês escolhem não me servir. Tem um texto muito conhecido dos irmãos, de Jesus, uma passagem do jovem rico, que representa muito isso, né? Um homem que via também a Jesus, dizendo, se eu faço todas as coisas, eu via a Deus, eu tenho todos os mandamentos guardados. E quando Jesus vira para ele, então, vai lá, pega tudo que tem dentro e tal. Naquele momento, onde ele precisava exercitar ali o seguir a Cristo, que é o obedecer, o seguir é o ir, o obedecer de ir, o obedecer de ir. Naquele momento, a rebeldia do homem levanta. Não, mas isso não quero. Vocês vão ver aqui que para esses homens vai acontecer a mesma coisa. Jesus se revela como luz e fala, mas vocês precisam crer em mim para andar com luz. Porque senão vocês estão em trevas, estão morrendo nelas. Esses homens vão falar, não, mas nós já temos a palavra, nós temos Moisés, Abraão, nós já estamos lá, não. Sim. Eu até posso crer que você é iluminado, né? Como Nicodemos, ninguém pode fazer as obras que você faz se não vier de Deus, mas eu também sirvo a Deus aqui no meu caminho. Você é um, eu sou outro. E Jesus está dizendo, não, eu sou a luz, eu sou o único. E se você quiser viver em mim, você precisa me aceitar
a gente fala, né? Não precisa se encontrar, mas vai aceitar que eu sou Senhor, o meu senhorio. Você precisa negar a si mesmo, negar o seu desejo, a sua vontade para servir a mim. Senão você nunca vai ter a luz. E esses homens, assim como nós, a gente não quer fazer isso. A gente quer escolher as trevas por quê? Porque as trevas não têm o senhorio de Cristo. As trevas eu faço, teoricamente, a minha vontade. Mas Jesus vai falar, se vocês lerem o texto aqui, e Jesus como a luz é uma coisa tão fantástica, que ele vai falar que esses homens aqui que estão nas trevas, eles são escravos, eles não são livres. E eles vão ficar mais loucos. Você está louco? Como assim eu não sou livre? Eu sempre fui livre. Né? Eu estou só apontando aqui para os irmãos, se os irmãos lerem o capítulo 2, eu sempre fui livre. Eu sou como escolhido, eu sempre fui livre. Eles não vão nem lembrar que eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram várias vezes estiveram sob o domínio de algum outro povo, mas eles não falaram, não, nós somos sempre livres. Só que Jesus não está falando ali, nem sobre essa perspectiva de povos, está falando que eles são presos a quê? Ao pecado. E o homem que vive amando as trevas, ele tem a falsa impressão de liberdade, porque na verdade ele está preso ao pecado. O pecado regula a vida dele. Por quê? O pecado na vida do homem, ele é a ausência de Deus. É aquele homem que anda distante de Deus. E esse homem distante de Deus, ele anda no pecado, ele anda fora, ele anda nas trevas. Então, por que a gente já falou sobre isso, né? Por que o homem não busca a luz? Né? Ele não busca a luz porque ele tem a falsa expectativa de que, não estando na luz de Cristo, ele é livre. Ele é livre. E por ser livre, ele anda do jeito que ele gostaria de andar. E nós que temos a luz? Nós que temos a luz, lá em 1 João, vamos ler 1 João, no capítulo 1, os versos acho que 6 e 7, deixa eu ver aqui rapidamente. Achar primeiro aí, pode ver. 6 e 7? Acho que você quer ver assim. 1 João. Perdão, meu filho, é do 8 até o. É só do 8 e 9. Eu falei 6 e 7, mas é 8 e 9. Se afirmarmos. Não, perdão. É 6 e 7 mesmo. Se afirmarmos. Podemos começar do 5, do 5 é dar um contexto bom. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica dos seus pecados. Bom, repara que fica muito claro para nós, né, que essa falsa impressão de liberdade, quando a gente anda nas trevas, quando a gente escolhe as trevas, né? Porque quando a gente escolhe as trevas, primeiro, a gente não tem comunhão com Deus, porque Ele é luz, e nós estamos presos ao pecado. Existe essa prisão ao pecado, a aprisionamento. Ao passo que, se andamos de fato em Cristo, na luz, o sangue de Cristo nos purifica, e por isso somos libertos. E se nós temos, eu coloquei aqui, né? Por que então a gente. Qual o propósito então da vida do crente? Né? Se a gente lê aqui que Cristo é a luz, Cristo é a plenitude de todas as coisas, e o único caminho é nele, e nós dizemos que andamos nele, qual o propósito da nossa caminhada? Né? Quando a gente pensa assim, se todas as coisas elas são resumidas em Cristo, qual é o propósito imediato da nossa caminhada? Alguns podem falar, não, então nós temos que sair e fazer obras e demonstrar Cristo. Tudo isso é verdade.
Mas o primeiro propósito, o propósito imediato para nós, é entrar num relacionamento com Ele constante. Porque a gente lendo lá em Colossenses, no capítulo 3, a gente vai ver que todo conhecimento, toda sabedoria, toda a plenitude de vida, como conhecimento, como saber viver, tudo aquilo que nós precisamos, e muito como Jesus fala, o pão da vida, está nele, está em Cristo. E Cristo não é um conhecimento, uma informação. Tá? Aí uma outra coisa importante, que agora eu lembrei porque eu também contextualizei o pensamento judaico aqui, quando a gente fala em conhecer aqui, conhecer a Cristo, no mundo ocidental, a gente pega muito isso uma perspectiva racional. Conhecer, tipo, eu sei, eu li, acabamos de ler aqui quem Cristo é. Todas essas coisas. Mas o judeu, quando escuta a palavra conhecer aqui, ele escuta essa palavra conhecer no sentido de se relacionar. Conhecer de ter experiência. Lembra lá em Gênesis capítulo 3, quando o texto diz lá que Adão conheceu a Eva. E aquele contexto de conhecer a Eva, ele qual era? Teve relações com ela. E Eva deu a luz. Então, quando a gente fala aqui de conhecer a Cristo como nosso objetivo de vida, para isso nós fomos criados, esse conhecer não é o conhecer do pensamento grego, de, eu conheço, ouvi falar Cristo e agora eu vou viver no mundo. Como se Cristo fosse uma disciplina na nossa cabeça. Eu conheço matemática, agora eu consigo viver no mundo. Eu conheço Cristo, agora eu consigo viver no mundo. Não, não é isso. Não é isso. Eu conheço Cristo porque eu me relaciono. Olha a diferença. Por exemplo, eu conheço a minha esposa. Quando eu falo que eu conheço a minha esposa, eu não conheço a minha esposa da ficha, na ficha médica, da ficha tantos anos, cabelo, não. Eu conheço a minha esposa porque eu me relaciono com ela. Eu conheço um monte de coisa que muitos não conhecem. Vocês conhecem uma parte da minha esposa. Eu conheço muitas coisas, só eu conheço. Mas por que só eu conheço? Porque eu me relaciono. Então, o propósito da nossa vida em Cristo é conhecê-lo, mas não conhecê-lo, e é por isso que eu falei só de estudar a palavra aqui, é conhecê-lo de ter experiências com ele, de ter relacionamento com ele. Eu estava conversando com o Pedro mais cedo, né? Ele estava dando o testemunho da mãe dele ali, e é desse tipo de conhecimento que a gente, quando escuta falar, a gente se alegra, porque nós precisamos ter relacionamentos como o que a mãe dele tem, como muitos irmãos têm com Cristo, que eu tenho certeza que são experiências que são únicas e que fortalecem a caminhada de cada um de nós. E nós precisamos buscar esse conhecimento. E aí você pode falar assim, mas Cristo hoje está na glória e o conhecimento dele está na palavra. E de fato está na palavra. Mas Cristo diz para a gente lá em João, ele próprio diz, agora não vou lembrar o capítulo, que enquanto eu estou no mundo, olha que interessante, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus fala isso enquanto ele estava no mundo. Está ali no João está trazendo o mistério de Jesus. Mas depois Jesus ele ascende para a glória. E ele não está mais no mundo. E onde está agora a luz do mundo? Onde está a luz do mundo agora? A luz foi embora. E nós estamos em trevas de novo? Não, de maneira nenhuma. Enquanto Jesus estava no mundo, e ele era a luz do mundo, ele disse assim, em Mateus 5, 14, 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus, antes de ascender, ele já havia
dito aqui, né? Já havia confirmado a promessa. Vocês são a luz do mundo. Aqueles homens, naquele momento ali, Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Eles tinham a luz? Tinham ou não? Tinham, Jesus estava ali, ele era a luz do mundo, eles tinham a luz, estava ali. Mas eles tinham a luz deles? Não. Tinham a luz porque Jesus estava ali. Mas no momento em que Jesus acende, ele fala o quê? Eis que enviarei o Consolador. E o papel do Consolador, dentre muitos, né, é fazer o que na vida do discípulo? É fazer lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Se a gente for ler lá, capítulo João 17, vai falar, o Consolador vai fazer lembrar toda a minha palavra. Mas não só isso. A missão do Espírito Santo na nossa vida é uma missão também de quem? De glorificar o quê? A Cristo. Mostrar a luz de Cristo. E para fechar, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos primeiros servos, vocês lembram qual é a simbologia que vem ali? Lá em Atos 2, o texto diz para a gente: línguas de fogo são vistas sobre cada um daqueles que receberam o Espírito. Olha que interessante, de novo, a luz que é Cristo sendo derramada na vida de cada um deles. Então a vida do crente, hoje, em Cristo, ela tem como propósito primário, né, um relacionamento constante, para gerar o quê? Para gerar isso que esse texto de Mateus diz para a gente: luz para o mundo. Luz para o mundo. Então, essa luz para o mundo, que traz o conhecimento de Cristo e que, por consequência, traz a vida, que está sendo dita em João 12, ela hoje está compartilhada em cada um de nós. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do crente. A missão do crente, uma vez que vive na luz de Cristo, é ser luz para o mundo. Então, a pergunta que nós temos que fazer muitas vezes é: primeiro, nós temos um relacionamento com Cristo, relacionamento esse de estar com Ele constantemente? Porque se a gente não tem esse relacionamento, dificilmente nós somos luz para o mundo. E se estamos nesse relacionamento, nós estamos vendo, né, essa luz irradiando, iluminando, ou a nossa luz está apagada, está debaixo, né? Apagada aqui no sentido que esteja bem claro. Ninguém que tem a luz, ninguém que acende a luz tem a luz, esconde essa luz. Como é que eu posso esconder a luz? Se eu sou servo, o servo é chamado para servir. O servo de Cristo é chamado para servir. E quando eu falo em servir, não é a mim que vocês têm que perguntar. Eu posso falar um monte de coisa aqui, mas esse servir está onde? Em Cristo, Ele vai abrir para mim. O discernimento está nele próprio. Senhor, eu vivo contigo, te sirvo. Estou aqui para servir. Aonde eu preciso servir? Onde o Senhor me quer? Que é a pergunta que... A pergunta não, mas é a colocação do irmão que fez conosco lá. Quando a gente pergunta a nossa vida, a nossa vida está boa. Na verdade, a pergunta é: Senhor, como está a nossa vida para te servir? Porque se ela não estiver boa, bagunça. Faz ela. Me tira do trabalho e me manda para outro lugar. Me faz passar por uma aprovação se isso for dar honra e glória para o teu nome. Essa é a vida do servo. É o eis-me aqui. É aquela alegria que a gente vê em Paulo, né, que está preso, que está apanhando, e está exultando, e está se alegrando, uma coisa louca. Você fala: como é que o cara se alegra? Por quê? Porque está debaixo desse serviço ao rei. Primeiro, percebeu que a vida só existe nele, não tem outro. Não. Os olhos foram abertos e agora entende que o caminho dele é buscar esse relacionamento constante. E esse relacionamento leva a esse serviço. Então, que a gente tenha, acho que com o objetivo de hoje, esse entendimento de que luz é essa que a gente está falando. Que não é a luz apenas do ponto de vista filosófico grego, a luz só que me dá um caminho. Poxa, Jesus Aí, sabe como é que o mundo ocidental vai ver Cristo? Muitos ateus vão ver Cristo? Um grande mestre, um cara inteligente, iluminado. Isso é nada. Isso é eu encontro isso em Cristo? Claro que eu encontro, mas isso é nada. Para que vale todo o conhecimento, toda a sabedoria, se a minha alma não estiver nele? Nada.
Salomão tinha toda... O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Teve toda a sabedoria do mundo. O que ele fez com a sabedoria? Só fez bobagem. Sabe por que ele só fez bobagem? Porque quando ele teve toda a sabedoria do mundo, ele não teve sabedoria para se submeter a Deus. Ele vai descobrir isso aonde? No final da vida dele. Ele vai falar que o princípio da sabedoria, o princípio de toda a sabedoria, ainda está em Cristo. Não está fora de Deus. Cristo é a plenitude da sabedoria. Se você não submeter tudo aquilo que Ele te dá para Ele, o que Ele te conduza, é morte. Então que a gente saia daqui nessa noite com essa fala de Jesus: eu sou a luz do mundo. Não apenas como um farol, não apenas como um caminho, mas como de fato um único caminho. Jesus mesmo nesse texto vai falar mais à frente ali, acho que não agora, mais à frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma eu sou, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai fazer essa referência ao caminho. Na verdade aqui ele vai fazer a referência à verdade, né? Aqueles que são meus discípulos, né, conhecem a verdade, porque são meus discípulos, conhecem a mim, e essa verdade que eu sou nos liberta. Então é somente num relacionamento com Ele constante que nós somos libertos. Deus abençoe. Está aberto, se os irmãos querem fazer algum comentário, alguma pergunta, se eu puder esclarecer. Se não, depois a gente contar mais uma questão. Comentários. Pode ser semana que vem também, a bota no caderninho, semana que vem lá na resposta. Ei, nada, tudo bem. Eu gostaria de comentar assim, então, essa manhã o Senhor me trouxe na carta de 1 Pedro, capítulo 2, 1, 2 e 3, que fala assim: despojando-nos, portanto, de toda maldade, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejarem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Começando a primeira palavra de despojando-nos, que eu convido os irmãos a olhar um pouco mais profundamente essa palavra, principalmente em Hebreus 12, versículo 1, que fala sobre o pecado também, sobre o embaraço do pecado, a importância da gente sair do embaraço do pecado, né? Eu creio que é a luz do Senhor, é o próprio Cristo que nos leva a isso, e só com a ajuda dele a gente pode separar, né, ser santo, a partir dessa luz que ilumina e mostra todas as coisas. E eu fiquei pensando que enquanto nosso Senhor Jesus passou por essa experiência de rejeição, né, nesse momento que os fariseus indagavam e questionavam tudo que ele era, o que ele era. E aqui, se a gente for ver a Pedro, né, no versículo 3, ele fala assim, ele fala para a gente despojar de tudo isso e desejar ardentemente como criança o genuíno leite espiritual, para que por ele seja usado essa informação. E aí Pedro fala assim, se é que já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Eu fiquei meditando por que ele falou isso, nessa frase. Pedro foi aquele que viu a bondade do Senhor quando ele mesmo desembanhou a espada e cortou. Ele viu a bondade do Cristo do lado dele, pegando aquela orelha e colocando de volta. Né? Eu fiquei meditando nessa palavra poderosa, que o nosso Senhor, ele é luz, ele é bondoso, e ele traz luz para as nossas vidas, porque a gente despojar de toda maldade, toda inveja. Isso aqui é nosso irmão Pedro falando. Olha o que eu estou falando.
não é. E assim, nessa mesma linha, né, que é para que a gente entenda que não é, de novo, o pensamento grego, que é Jesus me mostra as coisas e eu vou lá e faço. Nunca vai funcionar. Quando a gente lê essas coisas, despir-se do velho homem, despojar, negar, todas essas coisas, elas só acontecem num relacionamento com Cristo, porque não há capacidade nem desejo em nós de fazer essas coisas. Que em nós é engano. A gente lê o texto aqui. O desejo é o quê? De praticar as coisas que de fato vão contrárias a Deus. O querer e o realizar vem de Cristo em nós. Então, por isso a importância de conhecê-lo, ter experiência com ele e dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso aqui, minha vida me capacita, eu vou cair, Senhor, minha vida me capacita. Mas tendo esse entendimento de que ele é capaz e nós temos que ser certos, precisamos nos deixar usar. E aí eu creio bastante, né, que essa obra, que é a palavra, né, essa obra vai ser feita. Porque o que Deus espera do homem é isso, como Davi fala, né, um coração quebrantado na presença do Senhor, para que ele faça a obra. O oleiro não vai pegar o vaso com resistência, pois ele vai quebrar. Ele quer o vaso com amolecido ali, né? Aí ele vai corrigir. Então, que a gente entenda que essas obras todas são muito importantes. O crente precisa andar na luz, o crente precisa buscar os caminhos do Senhor, tudo isso. Mas essa busca, esse desejo, isso tudo tem que acontecer nele. Não é como ciência, não é como vontade da carne, é como desejo verdadeiro no coração de conhecer. E aí a obra acontece. No começo do compartilhar, eu estou lembrado que esse é o segundo eu sou de Cristo. E a gente repara que é uma sequência, né? Eu sou o pão e agora eu sou a luz. Então, as duas coisas vistas nessa sequência nos mostram também o progresso da vida cristã. Primeiramente, o comer, o obter a vida, né? O receber da fé, o unir a Cristo, mas logo em seguida, ou concomitantemente, vem o conhecer a Cristo. Né? Não apenas crer, mas também conhecer dia a dia. E para Paulo talvez ele representa tudo que foi falado sobre os judeus, porque para ele a religião era tudo, né? A ponto até de matar pessoas. Né? Ele estava a caminho para matar cristãos e uma luz o envolve, né? E ele cai cego. Então, ele pergunta: quem és tu, Senhor, Kyrios? Né? Ele já reconhece o senhorio ali. Ele ficou completamente cego. E a atenção dele ficou focada nesse Senhor que ele indaga quem é. E é uma resposta para ele, né? Eu sou Jesus. E a visão dele não é recuperada ali. Né? Ele continua cego por um tempo. E isso foi muito precioso para ele, porque nesse tempo, certamente, o que ocupou a mente dele, o que ocupou os olhos dele, a imagem que ele enxergava na mente, era essa memória do que aconteceu, que mudou completamente a vida dele. Então essa luz raiou para Paulo e transformou o que era tudo para ele, Cristo. Cristo se tornou, a partir daquele momento, tudo para ele. E é isso também que essa luz deve ser para nós, né? E nessa sequência o Salmo também fala, né? Ó, provai e vede. Então, comer e ver, né? Provar e vede. É engraçado que a gente fala isso, né? Prova e vê se está bom. Prova e vê se está estragado. Prova e experimenta. Então esse ver, ele está muito relacionado a essa questão do experimentar, do relacionar. Ao provar e ver de que o Senhor é bom. Então, que o Senhor possa raiar, brilhar mais e mais a luz dele nesse sentido do que aconteceu com Paulo. Que ele se torne, à medida que ele brilha mais para nós, que ele se torne mais e mais tudo para nós.
tudo no nosso trabalho, tudo na nossa família, tudo nos nossos relacionamentos. Precisamos de mais luz dele, precisamos ver mais ele nos pequenos detalhes. Provavelmente as pessoas vão nos chamar de radicais, porque tudo você quer relacionar a Cristo, tudo você está relacionando à vida, se isso agrada. Imagina que pôr esse tênis importa para Deus, que pôr essa blusa importa para Deus, que falar isso importa para Deus. Por que você fala tanto de Deus? Por que você pensa tanto em Deus? Que seja assim o veredito sobre nós, das pessoas que nos cercam, que se relacionam conosco, que elas possam ver nós buscando essa luz do Senhor que brilha. No Salmo 34, nós temos esse versículo que eu li: aprovai e vede que o Senhor é bom. E no Salmo 36, o versículo 9 diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. É interessante, mas na tua luz nós vemos a luz. Ou seja, vendo o Senhor, contemplando essa luz maravilhosa, conhecendo Ele vai lançar luz sobre tudo na nossa vida. Mas o conhecer de todas as outras coisas que são menores para Ele é para nos levar para Ele. Não é para elas cativarem a nossa atenção, não é para elas se tornarem maiores do que elas devem ser, né? Como aquele cavalo lá, a luz está iluminando e fazendo um propósito totalmente que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer que o lobo. Tem um cavalo ali dentro? Agora tem. Não tinha não, mas é só a boca dele, né? Essa é a verdadeira treva, as trevas que o inimigo tenta fazer na nossa vida é isso. Ele lança essa falsa luz e faz as coisas brilharem com uma magnitude que elas não têm. Seja esposa, seja família, seja trabalho. Mas a verdadeira luz nos leva ao Senhor. E leva todas as coisas na nossa vida a serem rendidas ao Senhor. E para terminar, irmão, no Salmo 19, salmo muito conhecido, ele diz assim, né, os céus proclamam a glória de Deus. E no versículo 3, no versículo 4, ele termina com a seguinte frase: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, né, a fonte de toda a luz. Versículo 5: o qual, o sol, como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer todo o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refolga o seu calor. Então aqui o salmista está relacionando o sol, essa fonte de luz, com um noivo, com um noivo. Ele sai dos seus aposentos e percorre todo o teu caminho até o final. E isso é perfeito, porque esse é o nosso Senhor. Ele é o noivo, ele lança essa luz misericordiosamente para nós, para que nós conheçamos a Ele como nosso noivo, conheçamos e roguemos pelo romper dessa manhã, pelo dia em que nós poderemos contemplar a face dele claramente, né, sem que o pecado atrapalhe a nossa vista, borre a nossa vista. O último texto é de Isaías, que é relacionando esse assunto da volta do Senhor. Isaías 28 fala assim: sentença contra do mar, gritam-me do Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Então que essa luz, irmãos, possa não apenas ser buscada por nós, mas à medida que nós contemplarmos o Senhor na luz dele, que possamos anelar por essa volta dele, né? Porque a palavra fala em Romanos: já vai alta a noite e vem chegando o dia. Então, como aqui, nós possamos indagar que esses soldados, eles eram aterrorizados pelos perigos da noite. Então eles ficavam na vigia, sem conseguir ver muita coisa, mas anelando pelo romper da manhã, porque na manhã tem claridade, eles conseguem ver, há mais segurança. Então eles clamavam, ardia o coração deles pelo dia. E assim possa ser também nos nossos corações, que possamos anelar
pelo romper dessa manhã, que a luz vai brilhar em plenitude sobre toda a terra. Então contemplaremos o nosso noivo face a face. É isso. Algum comentário mais? A experiência de Paulo, muitas vezes a gente quer na nossa vida cristã ter algo semelhante. Né? E eu não acredito que a gente tenha a mesma experiência. Eu acredito que nós temos aquela experiência que o Senhor tem para cada um de nós. E ela é impactante. Por exemplo, o Justin Martyr, ele teve uma experiência que não foi a mesma de Paulo, foi abordado pelo Senhor no caminho de Damasco, mas quando ele estava se relacionando com esse homem que ele, depois subitamente o homem some, ele começa a considerar a palavra de Deus sob essa perspectiva, né? De fato, aqui é a luz completamente. E ele sente, no momento em que ele considera isso, que o coração dele queima. E daquele momento em diante, esse homem vira um outro homem. O Richard Wurmbrand, eu não conheço a história dele, passei para os irmãos assistirem o filme Sabina, não sei se vocês já assistiram, conta a história da esposa dele. E esse homem, Richard Wurmbrand, foi um pastor romeno na época do comunismo, tem uma história maravilhosa de vida. É um homem que depois, já um senhor de idade, vai pregar sobre a beleza do nada na vida dele, porque ele passou 14 anos praticamente no calabouço, sem nada, e ele adorava o Senhor ali, e fazia a ceia do Senhor sem nada. Esse homem era um pagão, era um ateu. Sabe a história dele? Ele era um ateu. E ele não aceitava, como todo ateu, não, a luz está no mundo. Um homem com posses, ricos, a esposa também era do mundo. Mas aí um belo dia, porque ele estava enfrentando uma doença, ele faz a pergunta, né? A Deus, olha, eu sei que você não existe, mas se você existe, me dá um sinal de que você existe. E ele conta no testemunho dele, né, que ele estava lá num lugar muito distante, e ele é judeu. Estava no cemitério, ele era judeu. E passa um judeu, um judeuzinho passa por ele e fala assim, você é um judeu? Eu sou. Aí dá uma vida para o Rembrandt. Aí você, só Deus está dando vida, porque esse judeu fala assim, eu estou orando há muito tempo para que Deus me enviasse um judeu, para que eu pegasse Cristo para ele. E aí dá vida para o cara e a vida de Rembrandt dali para diante, ela muda de uma forma, até de mudança de água para o vinho, né? Água para o vinho. Você vê um homem que tem uma vida sem luz para um homem que passa a andar na luz. Então, a gente muitas vezes mira em Paulo e eu acho que muitas vezes isso pode nos frustrar, né? Porque Paulo foi escolhido, ele mesmo diz isso, dentro daquela missão, mas isso não significa que cada um de nós, né, tenha uma missão em Cristo. E essa mudança, essa fagulha, ela vai acontecer nele. O que cabe a gente é buscar. E a hora que vai acontecer, todo o desdobramento dessa fagulha, são as belezas que elas vão vir, porque é isso que Deus quer na vida de cada um de nós, é derramar essa plenitude da glória dele em cada um de nós dos servos, para que o mundo veja a luz. Não é obra da nossa mão, não é obra da nossa carne, porque se for vai ser falho, mas é obra dele em nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. É o chamado, não o chamado. Nosso chamado para ele, somos chamados para proclamar o que é as virtudes daquele que Deus tirou das trevas. Mozart, vamos cantar a nossa canção? Essa canção, ela começa pelo começo lá do Salmo 87, né? Fala, tu és a minha luz, a minha salvação.
és a minha luz, a minha salvação. Se ao seu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao seu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mas a gente viva, que a gente viva desse jeito, só em Jesus confiando. Seja o padrão da vida. Ora, Deus Pai, eu te agradeço pela revelação da tua palavra. E te peço, Senhor, que nosso relacionamento contigo cresça na medida, Pai, que te agrade. O Senhor é tudo que faz a obra. E nós precisamos reconhecer que somos somente vasos para ser enchidos com a tua glória. Senhor, usa as nossas vidas. Estamos aqui, meus irmãos, Pai, com o coração quebrantado, para sermos usados por Ti, Senhor. Pai, a tua obra em nossas vidas, Pai, modifica aquilo que precisa ser modificado, transforma, Pai, aquilo que ainda não foi transformado. Aquilo que parece, ó Pai, luz dos nossos olhos, Pai. Substitua por Ti, porque Tu és a luz. Em nome do nosso Senhor Jesus, doce nome.
Nós oramos, agradecemos e descansamos. Tem mais comida lá, para terminar e... Não acabou não, hein? Não, Biel, dá um... Ah, você não deu stop aqui não, né? Filipão, boa noite, meu irmão.